Sou Laura e tenho 19 anos. Você não tem classe para falar com pessoas importantes, disse minha mãe, empurrando uma pilha de pratos engordurados para minhas mãos, enquanto minha irmã Clara conversava com a esposa do prefeito na mesa 6. A correria do almoço estava a todo vapor. E lá estava eu de novo, invisível, substituível e aparentemente muito rude para o atendimento ao cliente. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscrever-se se você já se sentiu invisível em sua própria família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. Deixe-me levá-lo de volta aonde tudo começou. Imagine uma menina de 5 anos em cima de uma caixa de madeira só para alcançar a pia industrial, com bolhas de sabão até os cotovelos, lavando pratos que pareciam maiores do que ela. Essa foi a minha infância. Não brincando com bonecas ou assistindo desenhos animados, mas esfregando panelas e frigideiras no restaurante do vovô. O lugar estava na nossa família desde 1987, quando meu avô o comprou com suas economias de vida após emigrar da Itália. Ele o chamava de cozinha da nona e era seu orgulho e alegria. Todas as manhãs, às 5 horas da manhã, ele destrancava aquelas pesadas portas de vidro e transformava a sala de jantar vazia em algo mágico. O cheiro de alho fresco e manjericão preenchia o ar. E ao meio-dia, cada mesa estava cheia de clientes habituais, que vinham não apenas pela comida, mas pelo sorriso caloroso do vovô e suas péssimas piadas de pai. Mamãe herdou o restaurante quando mal tinha 19 anos e estava grávida de mim. Meu pai desapareceu no momento em que soube da gravidez, deixando-a presa em uma vida que nunca quis. Ela sonhava em se tornar professora, talvez viajar pelo mundo, mas em vez disso se viu atada a um negócio que exigia cada hora acordada. Desde o dia em que consegui andar, fui parte da operação. Enquanto outras crianças brincavam lá fora, aprendi a diferença entre uma colher de sopa e uma colher de chá, como dobrar guardanapos em triângulos perfeitos e, mais importante, como ficar fora do caminho da mamãe quando ela estava estressada, o que era basicamente sempre. O restaurante se tornou o meu segundo lar, ou melhor, meu único lar. Nosso apartamento acima do restaurante era apenas um lugar para dormir entre os turnos. A verdadeira vida acontecia lá embaixo, entre o caos de pedidos sendo gritados, pratos tilintando e o zumbido constante da máquina de lavar louça industrial que se tornou a trilha sonora da minha infância. Clara chegou 3 anos depois e tudo mudou. De repente, havia esse anjinho perfeito que não podia errar enquanto eu era esperada para ser responsável. Quando Clara ficou velha o suficiente para ajudar, ela sempre acabava com os trabalhos fáceis. Recebendo clientes com o seu sorriso doce, trazendo água para as mesas, fazendo pequenas conversas com os habituais que lhe davam notas de $1 e diziam o quão preciosa ela era. Eu ficava com os pratos. Sempre os pratos. Laura é melhor nas coisas de bastidores. Mamãe dizia sempre que alguém perguntava por que Clara trabalhava na frente enquanto eu esfregava a gordura de panelas industriais. Ela é mais prática. Prática. Essa era a maneira educada de mamãe de dizer que eu não era bonita o suficiente, charmosa o suficiente ou boa o suficiente para representar o negócio da família. E talvez ela estivesse certa. Aos 10 anos, eu já tinha calos nas mãos e um cheiro permanente de detergente que nenhum perfume conseguia disfarçar. Clara, por sua vez, aprendeu a piscar os olhos e a lembrar os nomes dos clientes. Habilidades que aparentemente a tornavam mais valiosa do que minha capacidade de limpar toda a cozinha sozinha durante a correria do jantar. A pior parte não era o trabalho em si. Era a invisibilidade. Os clientes elogiavam o sorriso de Clara e a comida da mamãe, mas eu poderia muito bem ser parte do equipamento da cozinha. Eu era apenas a garota que se certificava de que os pratos estavam limpos e as xícaras de café impecáveis. Mas aqui está o que eles não sabiam sobre aquela criança quieta lavando pratos nos fundos. Eu estava observando tudo, aprendendo cada aspecto do negócio e guardando cada desdém para referência futura. Mal sabiam que um dia aquelas mãos cobertas de detergente estariam assinando os papéis que mudariam tudo. O dia em que finalmente entendi quão profundo era o favoritismo foi meu 10º aniversário. Era uma terça-feira de março e o restaurante estava particularmente movimentado. Eu estava trabalhando desde as 6 horas da manhã ajudando mamãe a preparar os vegetais para a correria do almoço e minhas costas doíam de ficar em pé naquela caixa de madeira por horas.
Clara, que tinha 7 anos e supostamente era jovem demais para um trabalho de verdade, passou a manhã desenhando figuras na mesa 4 enquanto eu esfregava cascas de batata de panelas industriais. Por volta do meio-dia, a senhora Peterson entrou. Ela era a esposa do presidente do banco e uma das nossas clientes mais importantes. Mamãe imediatamente entrou em ação, alisando seu avental e colocando seu sorriso mais radiante. Clara, querida, ela chamou, ignorando completamente a mim enquanto eu lutava para levantar uma pesada panela. Vem dizer olá para a senhora Peterson. Ela adora ver como você cresceu. Eu assisti da passagem da cozinha enquanto Clara praticamente pulava em direção à mulher, toda sorrisos e reverências. A senhora Peterson fez uma grande cena, comentando sobre o vestido bonito de Clara e como ela era educada. Então ela fez algo que fez meu estômago despencar. Ela puxou uma nota de $20 e entregou para minha irmã. Isso é por você ser uma jovem tão adorável, disse a senhora Peterson, acariciando a cabeça de Clara. $20. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto de uma só vez. E Clara ganhou isso por literalmente apenas existir e parecer fofa. Enquanto isso, eu estava trabalhando há 6 horas seguidas e não tinha recebido um obrigado de ninguém. Mas o que aconteceu a seguir foi o que realmente abriu meus olhos. Mamãe percebeu que eu estava ali, coberta de farinha e gordura, assistindo toda a interação. Em vez de me chamar para conhecer a senhora Peterson, ela rapidamente se moveu para bloquear a visão da mulher sobre mim. Laura está ocupada com as tarefas da cozinha, ela disse com um sorriso forçado, empurrando-me sutilmente de volta em direção à máquina de lavar louça. Tentamos manter as áreas de trabalho e as áreas de refeição separadas por motivos de higiene. Motivos de higiene, como se eu fosse algum tipo de contaminante que pudesse estragar a experiência de refeição impecável. Eu tinha 10 anos e naquele momento percebi que minha própria mãe tinha vergonha de mim. A senhora Peterson acenou com a cabeça em aprovação, como se a mamãe tivesse acabado de demonstrar uma excelente gestão de negócios. As duas mulheres continuaram sua conversa enquanto Clara se concentrava na atenção e eu voltei para a minha pilha interminável de pratos, me sentindo menor do que nunca. Naquela noite, depois que finalmente fechamos e limpamos tudo, reuni coragem para perguntar à mamãe sobre isso. Porque Clara pode conhecer os clientes importantes, mas eu não? Mamãe estava contando os recibos do dia sem prestar muita atenção. Clara tem um jeito com as pessoas. Ela é naturalmente encantadora. Mas eu trabalho mais duro do que ela. Eu protestei, imediatamente arrependendo-me das palavras assim que saíram da minha boca. A cabeça da mamãe se ergueu, seus olhos brilhando de irritação. O trabalho não é apenas sobre esfregar pratos. Laura, o atendimento ao cliente é uma forma de arte. Algumas pessoas nascem com isso e outras não. A implicação pairou no ar como fumaça da grelha da cozinha. Clara nasceu com isso. Eu não. Além disso, mamãe continuou, suavizando-se um pouco. Você é realmente boa nas coisas dos bastidores. Todo restaurante precisa de alguém confiável na cozinha. Confiável. Havia aquela palavra de novo. Estava ficando claro que confiável era um código para invisível, mas útil. A partir daquele dia, parei de esperar ser incluída nas atividades da frente da casa. Eu criei meu próprio pequeno mundo nos fundos, aprendendo cada aspecto das operações da cozinha, memorizando os números de telefone dos fornecedores e descobrindo quais distribuidores nos davam os melhores preços. Enquanto Clara aprendia a encantar os clientes, eu aprendi a administrar o negócio. Embora ninguém parecesse notar ou se importar, o padrão continuou por anos. Clara ficou mais bonita, mais encantadora e mais querida pelos clientes e pela mamãe. Eu fiquei mais forte, mais competente e mais invisível. Quando completei 13 anos, eu poderia administrar toda a operação da cozinha sozinha, mas ainda era apresentada como nossa lavadora de pratos para qualquer um que se desse ao trabalho de perguntar. A única pessoa que parecia ver meu valor era o vovô. Mesmo tendo se aposentado oficialmente e passado o restaurante para a mamãe, ele ainda vinha na maioria das tardes para ajudar na preparação do jantar. Ele me encontrava na cozinha, geralmente com os braços até o cotovelo em alguma tarefa ingrata, e me entregava discretamente um doce ou contava histórias sobre os primeiros dias do restaurante.
Você sabe, Laura, ele disse em um dia particularmente difícil, quando a mamãe tinha sido especialmente dura sobre minha atitude. Este lugar precisa de alguém que entenda o trabalho duro. Sorrisos bonitos não mantêm um negócio funcionando. Essas palavras significavam tudo para uma adolescente de 13 anos que se sentia invisível em sua própria família. Mas até o vovô não conseguia mudar a dinâmica fundamental. Nos olhos da mamãe, Clara era a estrela e eu era apenas o elenco de apoio. O que nenhum deles percebia era que todas aquelas horas no fundo, todo aquele tempo sendo ignorada e subestimada, estavam me ensinando lições que eles nunca aprenderiam. Eu estava absorvendo tudo sobre o negócio, entendendo suas fraquezas e lentamente formando planos que levariam anos para serem executados. O dia em que finalmente decidi que as coisas precisavam mudar foi o dia em que completei 16 anos e pedi algo que deveria ter sido automático para qualquer adolescente trabalhador. Imagine isso. Uma adolescente de 16 anos que trabalhava no restaurante da família há mais de uma década. Finalmente reunindo coragem para pedir o que todo outro adolescente na América recebia por virar hambúrgueres no McDonald's. Um salário de verdade. Passei semanas ensaiando a conversa na minha cabeça. Tinha todos os meus argumentos prontos. Eu trabalhava mais horas do que alguns dos funcionários de meio período. Conhecia o negócio de cabo a rabo. Ilegalmente, eu era velho o suficiente para ganhar o salário mínimo. Parecia razoável, lógico, justo. Eu deveria ter sabido melhor. Era uma tarde de terça-feira lenta e encontrei a mamãe fazendo papelada no pequeno escritório atrás da cozinha. Clara estava na escola porque, ao contrário de mim, ela tinha aulas em vez de passar a tarde limpando armadilhas de gordura. Mamãe, comecei tentando manter minha voz firme. Eu queria falar com você sobre algo. Ela não levantou os olhos das faturas que estava revisando. Se for sobre conseguir mais horas livres para atividades sociais, a resposta é não. Não podemos nos dar ao luxo de contratar ajuda extra. Na verdade, é o oposto. Eu esperava que pudéssemos discutir sobre receber pelo trabalho que faço aqui. Isso chamou a atenção dela. A cabeça da mamãe se ergueu tão rápido que pensei que ela poderia ter torcicolo. E a expressão no rosto dela estava entre choque e diversão. Pago. Ela disse a palavra como se eu tivesse pedido para ela me comprar um Ferrari. Sim. Estou trabalhando aqui há 11 anos e acho razoável esperar alguma compensação. Agora tenho 16 anos e legalmente. Mamãe riu. Riu de verdade, me interrompendo no meio da frase. Laura, este é um negócio familiar. Família não cobra família por ajudar. Mas Clara recebe uma mesada por fazer basicamente nada. E Clara está na escola em tempo integral e mantendo notas excelentes. Ela ajuda aqui quando pode, mas a educação dela vem em primeiro lugar. A voz da mamãe estava ficando mais aguda, ao contrário de alguém que eu conheço e que parece achar que o mundo lhe deve algo por fazer tarefas domésticas básicas. Tarefas domésticas. 11 anos de trabalho profissional na cozinha. E ela chamou de tarefas domésticas. Mamãe, não estou pedindo caridade. Estou pedindo um pagamento justo por um trabalho justo. Eu coloco 40 horas por semana aqui, às vezes mais. Se você contratasse outra pessoa para fazer o que eu faço, teria que pagá-la. Se eu contratasse outra pessoa, disse mamãe, levantando-se da cadeira. Elas não teriam um problema de atitude e entenderiam que esta família te deu tudo o que você tem. O teto sobre sua cabeça, a comida que você come, as roupas que você veste, isso é seu pagamento. Senti algo mudar dentro de mim, como uma peça de quebra-cabeça se encaixando no lugar. Pela primeira vez, estava vendo a situação claramente. Não se tratava de eu não merecer pagamento. Era sobre a mamãe precisar que eu trabalhasse de graça. O restaurante não estava indo bem o suficiente para me pagar o que eu valia. Então, em vez disso, ela se convenceu de que eu deveria ser grata pelo privilégio do trabalho não remunerado. Sabe de uma coisa, mamãe? Você está certa. Se você contratasse outra pessoa, ela não teria um problema de atitude. Ela também pediria demissão após uma semana sendo tratada assim. O rosto da mamãe ficou vermelho.
Como você se atreve a falar comigo assim, depois de tudo que esta família fez por você? O que exatamente esta família fez por mim? Me deu uma infância de trabalho não remunerado enquanto minha irmã pôde ser uma criança normal. Fez-me sentir como se não fosse boa o suficiente para interagir com clientes pagantes. Me convenceu de que pedir respeito básico é ter um problema de atitude. As palavras estavam saindo agora. 11 anos de ressentimento e frustração finalmente encontrando sua voz. Você é ingrata e egoísta, disse-me a mãe, sua voz fria e controlada. E se você acha que pode fazer melhor em outro lugar, sinta-se à vontade para tentar. Mas não espere que esta família apoie sua educação se você não estiver disposta a apoiar esta família. Aí estava a ameaça que eu esperava. Fique e trabalhe de graça ou perca qualquer chance de ir para a faculdade. A maioria das meninas adolescentes teria recuado nesse ponto. A maioria teria se desculpado e voltado a lavar pratos com a cabeça baixa e a boca fechada. Mas eu não era a maioria das meninas adolescentes. Eu era alguém que estava gerenciando uma cozinha comercial desde os 5 anos, que sabia de cor o número de telefone de cada fornecedor e que acabara de perceber que o poder da minha mãe sobre mim dependia inteiramente da minha disposição em aceitá-lo. Sabe de uma coisa, mamãe? Acho que vou tentar em outro lugar. A cor desapareceu do rosto dela. Ela claramente não esperava que eu desafiasse sua autoridade. Laura, não seja ridícula. Onde você vai trabalhar? Você não tem experiência fora deste restaurante. Eu quase ri da ironia. Sem experiência. Eu tinha mais experiência em restaurantes do que a maioria dos adultos. Eu só precisava encontrar alguém disposto a me pagar por isso. Acho que vamos descobrir, eu disse, desamarrando o meu avental pela última vez, espero. Mamãe me observou caminhar em direção à porta e eu podia perceber que ela estava lutando entre seu orgulho e seu pânico. Ela precisava de mim mais do que jamais admitiria. Mas ela também não conseguia se tratar comigo com dignidade básica. Tudo bem, ela gritou enquanto eu alcançava a maçaneta da porta. Mas não venha rastejando de volta quando perceber como era bom aqui. Eu pausei com a mão na porta, olhando para a mulher que passou 16 anos me convencendo de que eu era sortuda por ser explorada pela minha própria família. Mamãe, eu disse em voz baixa. Eu nunca tive uma vida boa aqui. É por isso que estou indo embora. A porta se fechou atrás de mim com um suave clique, mas parecia o fim de uma era. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me afastando de tudo que já conheci, com nada além da minha própria determinação para me sustentar. O que eu não sabia era que a melhor decisão da minha vida estava me esperando, a apenas 3 quarteirões de distância, na forma de um cartaz de ajuda necessária que mudaria tudo. 3 dias depois de sair da cozinha da Nana, me vi parado do lado de fora do Biastro do Tony, um pequeno restaurante familiar perto da faculdade comunitária local. O cartaz de ajuda necessária na janela parecia uma tábua de salvação e eu estava desesperado o suficiente para agarrá-lo. A proprietária, Dona Santos, era uma mulher prática na casa dos 50 anos que me avaliou de cima a baixo quando perguntei sobre a vaga de garçonete. Você tem experiência? Ela perguntou, limpando copos atrás do balcão. 11 anos, eu disse, o que era tecnicamente verdade, mesmo que a maior parte tivesse sido lavando pratos. Você tem o quê? 16? 17? 16, mas trabalha em restaurantes desde os 5. Isso chamou a atenção dela. Trabalho infantil, hein? Seus pais estão de acordo com você trabalhando aqui? Eu hesitei. Tivemos uma discordância sobre compensação. Decidi procurar emprego em outro lugar. Dona Santos riu. Um som rico que preencheu o restaurante vazio. Discordância sobre compensação aos 16. Garota, já gosto de você. Vou-te dar um turno de experiência hoje à noite. Estamos com falta de pessoal para o jantar e se você conseguir lidar com isso, o emprego é seu. Se eu conseguisse lidar com isso, senhora, eu já estava lidando com a correria de restaurantes desde a escola primária. Aquele primeiro turno foi uma revelação. Pela primeira vez na minha vida, eu estava interagindo diretamente com os clientes, anotando pedidos, fazendo recomendações e sendo realmente apreciada pelo meu conhecimento sobre comida e serviço.
Quando a noite terminou, Dona Santos me entregou $67 em gorjetas, mais dinheiro do que eu já tinha segurado de uma vez. Você é uma natural, ela disse, contando minha parte do fundo de gorjetas. A maioria dos novos garçons leva semanas para pegar o jeito da rotação das mesas, mas você gerencia 6 mesas como se estivesse fazendo isso há anos. Porque eu tinha feito isso por anos, só não na parte da frente do restaurante. Todas aquelas horas assistindo a Clara interagir com os clientes. Todo aquele tempo observando da cozinha me ensinou exatamente como era um bom serviço. Dona Santos me ofereceu 20 horas por semana para começar, o que seria perfeito para se encaixar na minha rotina escolar. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um emprego de verdade com um pagamento de verdade e isso parecia liberdade. A ligação da minha mãe veio 2 dias depois. Laura, isso já passou dos limites, ela disse, pulando qualquer pretensão de saudação. A Dona Peterson perguntou onde você estava ontem e eu tive que inventar uma história sobre você estar doente. Você precisa voltar a trabalhar. Eu tenho um emprego, mãe, no biastro do Tony. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Finalmente, ela falou novamente e sua voz estava gelada como gelo. Entendi. Bem, espero que você tenha pensado em como planeja pagar a faculdade, porque certamente não estaremos ajudando alguém que abandonou sua família. A ameaça estava lá novamente, mas desta vez parecia diferente. Desta vez, eu tinha opções. Eu vou dar um jeito. Eu disse, Laura, seja razoável. Você tira boas notas, mas a faculdade é cara. Seu pai e eu estávamos planejando ajudar com a mensalidade, mas se você não faz mais parte desta família. Eu nunca deixei de fazer parte desta família, mãe. Você simplesmente nunca valorizou minha contribuição o suficiente para me pagar por isso. Nós lhe oferecemos abrigo e alimentação. Você também deu abrigo e alimentação para a Clara, além de uma mesada, além do privilégio de ser tratada como um ser humano em vez de um eletrodoméstico. A conversa terminou com a mãe desligando na minha cara. Mas eu me senti estranhamente aliviada em vez de chateada. Durante anos, eu tinha medo de perder o apoio financeiro deles para a faculdade, mas agora percebi algo importante. O apoio deles vinha com correntes atadas. Se trabalhar para pagar a faculdade significava estar livre dessas correntes, era um preço que valia a pena pagar. Nas semanas seguintes, me joguei no meu trabalho no Tony's com um entusiasmo que até me surpreendeu. A Sra. Santos notou minha dedicação e começou a me ensinar sobre gestão de frente de casa, relacionamentos com fornecedores e estratégias de retenção de clientes. Todas as habilidades de negócios que eu nunca aprendi enquanto estava presa na cozinha da Nana. Você tem bons instintos, ela me disse uma noite enquanto fechávamos. Você já pensou em estudar administração de empresas ou gestão de hospitalidade? A ideia não tinha-me ocorrido, mas de repente parecia perfeita. Passei toda a minha infância na indústria de restaurantes sem nunca considerar que poderia construir uma carreira a partir dessa experiência. Estou planejando me inscrever na faculdade comunitária para o próximo outono, eu disse. Talvez eu pudesse olhar o programa de negócios deles. A Sra. Santos sorriu. Me avise se precisar de uma referência. Qualquer um que consiga lidar com nossa correria do jantar na primeira noite tem potencial de gestão. Potencial de gestão? Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. A vida inteira me disseram que eu era boa em trabalho nos bastidores. Confiável, mas não material de liderança. Pela primeira vez, alguém estava sugerindo que eu poderia ser mais do que apenas um par de mãos fazendo trabalho invisível. A conversa final com a mãe sobre a faculdade aconteceu em maio, bem antes da formatura. Laura, estou-te dando uma última chance de voltar para casa e resolver isso, ela disse quando ligou. Seu pai e eu discutimos e estamos dispostos a pagar seu primeiro semestre se você voltar e nos ajudar durante o verão. E quanto a um salário? Eu perguntei. Abrigo, alimentação e mensalidade da faculdade. Isso é mais do que generoso. Mãe, estou ganhando mais dinheiro em 3 turnos no Tony's do que você está me oferecendo por 40 horas por semana na Nonas. Além disso, a Sra. Santos me trata com respeito. Respeito não paga por livros didáticos, Laura.
Na verdade, paga sim. Respeito significa salários justos, o que significa que posso pagar meus próprios livros didáticos. O silêncio se estendeu por um longo momento. Finalmente, mamãe falou novamente, e sua voz estava cansada em vez de zangada. Tudo bem, você fez sua escolha. Não espero que nós hajamos quando você perceber que não consegue pagar a faculdade com um salário de garçonete. Mas aqui está a questão sobre ser subestimado a vida toda. Isso ensina você a encontrar maneiras de ter sucesso que ninguém mais pensa. Enquanto mamãe estava convencida de que eu falharia sem o apoio da família, eu já estava planejando como fazer dar certo. A faculdade comunitária era acessível, especialmente com as bolsas que eu estava solicitando. A senhora Santos se ofereceu para trabalhar em torno do meu horário de aulas e ela insinuou sobre me promover a supervisora de turno assim que eu completasse 18 anos. O mais importante, pela primeira vez na minha vida, eu estava animada com o meu futuro em vez de me sentir presa a ele. A pessoa que entendia isso melhor não era mamãe ou Clara. Era o vovô. A batida na porta do meu apartamento veio em uma noite de terça-feira em setembro, 2 semanas depois que eu comecei meu primeiro semestre na faculdade comunitária. Eu estava sentada na minha pequena mesa de cozinha, cercada por livros didáticos e papéis de ajuda financeira, tentando descobrir como esticar $18 até meu próximo pagamento. Quando abri a porta, o vovô estava lá segurando uma sacola de compras e usando o sorriso gentil que me ajudou a passar por tantos dias difíceis no restaurante. Espero que você não se importe com a visita surpresa, ele disse, levantando as compras. Eu trouxe suprimentos para o jantar. Eu não o via desde que deixei a cozinha da nona 5 meses antes. Mamãe havia deixado claro que eu era persona non grata nas funções familiares e eu estava orgulhosa demais para entrar em contato, com medo de que ele ficasse do lado dela. Vovô, eu comecei, mas ele levantou a mão. Antes de você dizer qualquer coisa, deixe-me te dizer uma coisa. Estou orgulhoso de você. Essas 4 palavras me atingiram como um golpe físico. Ninguém havia dito que estava orgulhoso de mim, bem, nunca. Ele entrou no meu pequeno apartamento, olhando ao redor para os móveis de segunda mão e os livros didáticos espalhados por toda parte. Este lugar combina com você. Pequeno, mas eficiente. Tudo que você precisa e nada que você não precisa. Enquanto ele cozinhava. E era surreal vê-lo trabalhar na minha pequena cozinha depois de anos vendo na configuração industrial do restaurante. Ele me contou o que havia acontecido na nona desde que eu saí. Sua mãe contratou 2 lavadores de pratos meio período para te substituir, ele disse, mexendo uma panela do seu famoso molho marinara. Entre os 2, eles fazem cerca da metade do trabalho que você costumava fazer e estão custando mais do que ela orçou. Eu senti uma onda mesquinha de satisfação. Como a Clara está lidando com a responsabilidade extra? O vovô riu. A Clara está indo bem na frente da casa, mas não está interessada em aprender as operações da cozinha. Sua mãe está fazendo a maior parte do trabalho de preparação sozinha agora. Bom, eu disse, então imediatamente me senti culpada pela resposta vingativa. Não se sinta mal por ser humano, disse vovô, lendo minha expressão perfeitamente. Sua mãe fez sua escolha quando decidiu que seu trabalho não valia a pena pagar. Agora ela está aprendendo o custo dessa decisão. Durante o jantar, conversamos sobre minhas aulas, meu trabalho no Tony's e meus planos de me transferir para uma universidade de 4 anos depois de terminar meu grau de associado. Vovô ouviu com o tipo de interesse genuíno que eu nunca tinha recebido da mamãe ou da Clara, gestão de negócios com foco em hospitalidade, ele refletiu quando eu lhe contei sobre minha especialização. Isso é perfeito para você. Você entende a indústria do chão para cima. A senhora Santos acha que eu poderia administrar meu próprio lugar algum dia, eu disse, ainda mal acreditando nisso. A senhora Santos é uma mulher inteligente. Você tem a ética de trabalho, o conhecimento e a determinação. A única coisa que você estava perdendo era alguém que reconhecesse seu potencial. Enquanto se preparava para sair, vovô parou na porta e puxou um envelope do bolso do paletó. Isso é de mim, não dos seus pais, ele disse, pressionando em minhas mãos. Eu sei que você é orgulhosa demais para aceitar caridade, então considere isso um investimento nos negócios. Estou investindo no seu futuro.
Dentro do envelope havia $300, mais dinheiro do que eu já tinha visto de uma vez. Havia também uma nota em sua caligrafia cuidadosa para livros, mantimentos e acreditar em si mesma. Sua avó ficaria tão orgulhosa da mulher que você está se tornando. Comecei a chorar bem ali na minha porta. Todo o estresse e solidão dos últimos 5 meses finalmente me alcançando. Vovô me abraçou forte. E por um momento, eu me senti como aquela garotinha em cima de uma caixa de madeira. Exceto que desta vez, alguém estava me levantando em vez de me manter para baixo. Sua mãe te ama, ele disse suavemente. Mas ela tem medo. Ela tem medo de perder o restaurante. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de muitas coisas. O medo faz as pessoas fazerem coisas cruéis às vezes. Isso não justifica como ela me tratou. Não, não justifica. Mas entendê-lo pode ajudar você a perdoá-la algum dia, quando estiver pronta. Vovô começou a me visitar uma vez por semana depois disso. Ele trazia mantimentos ou me ajudava com lições de casa particularmente difíceis e sempre saía com atualizações sobre o meu progresso que eu sabia que ele estava compartilhando com o resto da família, quisessem ouvir ou não. Laura fez a lista do reitor. Eu o ouvi dizer à mamãe ao telefone uma noite, quando ele achou que eu estava no banheiro. Ela também está sendo considerada para uma promoção no Tonys. A promoção veio em dezembro, supervisora de turno nos finais de semana com um aumento que trouxe meu salário por hora para $12. A senhora Santos também começou a me dar mais responsabilidades, como agendar outros garçons e lidar com clientes difíceis. Você é material de gestão, ela me disse durante minha avaliação. Estou neste negócio há 30 anos e posso identificar potencial de liderança quando vejo. Vindo de alguém que construiu o seu próprio restaurante de sucesso do nada, essas palavras significavam tudo. Foi durante uma das visitas semanais de vovô que ele mencionou que a mamãe tinha perguntado sobre mim. Ela quer saber como você está, ele disse cuidadosamente, observando minha reação. Ela poderia ligar e perguntar a mim mesma. O orgulho é uma coisa poderosa, Laura. Às vezes, é mais difícil admitir que você estava errado do que simplesmente continuar errado. Eu entendia o orgulho. Eu estava vivendo dele há meses, recusando-me a pedir ajuda mesmo quando estava reduzido macarrão instantâneo e esperança para o jantar. Mas o orgulho também era o que me havia levado a provar a todos que estavam errados sobre o meu potencial. Talvez um dia, eu disse. Mas nós dois sabíamos que eu ainda não estava pronto. O que eu não sabia era que esse dia chegaria mais cedo do que o esperado e de uma maneira que mudaria tudo para sempre. A ligação que mudou minha vida veio numa manhã de quinta-feira em março. A chamada chegou às 6h47, me acordando do sono profundo que só vem depois de fazer um turno duplo e estudar até às 2h da manhã. O número no meu telefone era de vovô, mas a voz do outro lado era da mamãe, trêmula e crua. Laura, ela disse, e eu pude ouvir lágrimas por trás da palavra. Você precisa vir ao hospital, vovô. Ele teve um ataque cardíaco. O mundo inclinou-se para o lado. Eu estava vestido e no meu carro em 5 minutos, dirigindo por ruas vazias de manhã com as mãos tremendo no volante. O hospital cheirava a desinfetante e medo, e encontrei mamãe e Clara na sala de espera da unidade cardíaca, ambas parecendo menores e mais frágeis do que eu as havia visto em anos. Mamãe olhou para cima quando entrei e, por um momento, toda a dor e raiva entre nós se dissolveram em luto compartilhado. Como ele está? Eu perguntei, sentando-me em frente a elas. Estável, mas sério, mamãe disse. O médico disse que as próximas 48 horas são críticas. Nós ficamos naquela sala de espera estéril por 3 dias, revezando-nos para dormir em cadeiras desconfortáveis e bebendo café terrível de máquinas de venda automática. Pela primeira vez em quase um ano, éramos apenas uma família lidando com algo maior do que nossos ressentimentos. O vovô sobreviveu, mas o ataque cardíaco havia sido massivo. O médico explicou que ele precisaria de reabilitação extensa e nunca poderia trabalhar como costumava. Aos 83 anos, o homem que construiu a cozinha da vovó do nada estava finalmente sendo forçado a desacelerar. Sinto muito, mamãe me disse no 3º dia enquanto estávamos juntos na cafeteria do hospital, enquanto Clara estava visitando vovô.
Sinto muito por como eu te tratei e sinto muito por ter levado quase a perda do papai para eu dizer isso. Não era um pedido de desculpas completo. Não havia reconhecimento dos anos de tratamento injusto ou da manipulação financeira, mas era mais do que eu jamais esperara receber. Sinto muito também, eu disse. Porque eu estava. Eu estava triste que nossa família estava tão quebrada que foi preciso uma emergência médica para nos colocar na mesma sala. Nas semanas seguintes, enquanto vovô se recuperava, a realidade de sua situação se tornou clara. Ele não poderia mais ajudar no restaurante e mamãe estava lutando para dar conta de tudo sozinha. Os 2 lavadores de pratos em meio período haviam pedido demissão após uma noite de sexta-feira particularmente movimentada e Clara estava sobrecarregada tentando lidar com a parte da frente sozinha. Podemos ter que vender, mamãe me disse durante uma das minhas visitas ao hospital com o vovô. Eu não consigo administrar isso sozinha e não podemos nos dar ao luxo de contratar ajuda suficiente para substituir o que papai costumava fazer. Senti uma mistura complexa de emoções ao ouvir isso. Parte de mim estava triste. Apesar de tudo, a cozinha da Nuna ainda era o lugar onde eu havia crescido. Mas outra parte de mim, uma parte da qual não me orgulhava, se sentiu justificada. Isso era o que acontecia quando você afastava a pessoa que mantinha tudo unido. O vovô estava acordado durante aquela conversa em particular e ele falou de sua cama de hospital. Talvez seja a hora, ele disse suavemente. Estou velho demais para lutar mais e o negócio nunca foi o mesmo desde que sua mãe assumiu. A confissão pairou no ar como fumaça. O rosto da mamãe se desfez e percebi que ela carregava o peso de se sentir uma fracassada há anos, assistindo o restaurante declinar lentamente sob sua gestão em comparação aos anos dourados do vovô. Não é sua culpa, mamãe, eu disse, e eu realmente quis dizer isso. Você nunca quis administrar um restaurante. Você só fez isso porque teve que fazer, ela assentiu, enxugando os olhos com um lenço da mesa de cabeceira. Eu tinha 19 anos e estava grávida, sem outras opções. Estive presa ali por 19 anos, assistindo outras pessoas viverem as vidas que escolheram enquanto eu servia macarrão a estranhos que não lembram meu nome. Foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Então venda, eu disse. Pegue o dinheiro e faça algo que você realmente queira fazer. Como o quê? Tenho 38 anos, sem diploma universitário e sem habilidades fora da indústria de restaurantes. Você poderia ir para a escola. Poderia viajar. Poderia descobrir o que te faz feliz em vez do que paga as contas. Pela primeira vez, vi algo como esperança brilhar nos olhos da mamãe. A conversa sobre vender a cozinha da Nana continuou nas semanas seguintes. Mamãe contatou um corretor de negócios e começou o processo de avaliação do restaurante. As primeiras estimativas sugeriram que ela conseguiria um bom valor após pagar as dívidas, o que lhe daria uma boa reserva para recomeçar. O que nenhum de nós sabia era que eu também estava fazendo alguns planos por conta própria. 3 dias após a alta do vovô, recebi uma ligação de alguém que nunca esperei ouvir. O advogado da família que cuidou do testamento e do planejamento patrimonial do vovô por anos. Senhorita Rodrigues, ele disse, precisa agendar uma reunião com você sobre a herança do seu avô. Há alguns assuntos que precisamos discutir. O vovô está bem? Isso é sobre contas médicas? Seu avô está bem. Isso é sobre um trust que foi estabelecido em seu nome há vários anos. Agora que você se formou no ensino médio e está bem avançada na sua educação universitária, certas disposições foram acionadas. Um trust em meu nome? Eu não fazia ideia do que ele estava falando, mas o tom sério em sua voz sugeria que era algo significativo. A reunião foi agendada para a quarta-feira seguinte e passei os dias que antecederam a reunião perguntando o que o vovô poderia ter reservado para mim. Talvez alguns milhares para a faculdade ou algumas relíquias de família que tinham valor sentimental. O que descobri naquele escritório de advogado mudaria a trajetória não apenas da minha vida, mas do futuro de toda a minha família de maneiras que nenhum de nós poderia imaginar. Mal sabia eu que a garota que lavava pratos há 11 anos estava prestes a se tornar a que segurava todas as cartas. Ao entrar naquele escritório de advogado, esperava talvez um pequeno fundo para a faculdade ou algumas joias antigas da família.
O que recebi em vez disso foi uma reescrita completa do meu futuro, entregue por um homem calvo em um terno cinza que falava como se estivesse lendo uma lista de compras. Senhorita Rodrigues, seu avô estabeleceu um fundo educacional em seu nome quando você tinha 5 anos. O Sr. Henderson disse, deslizando uma grossa pasta manila sobre sua mesa de mogno. O valor principal mais os juros acumulados ao longo de 14 anos totaliza aproximadamente $128.000. Tenho certeza de que minha mandíbula realmente bateu no chão. $128.000. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter em toda a minha vida. Há mais, o Sr. Henderson continuou, aparentemente alheio ao fato de que ele acabara de virar meu mundo de cabeça para baixo. Sua irmã Clara tem um fundo semelhante, embora o dela não possa ser acessado até que ela complete sua educação universitária. Seu avô foi muito específico sobre esse requisito. Clara também tinha um fundo. Minha mente estava girando, tentando processar essa informação. O vovô havia planejado isso por anos, guardando dinheiro que nenhum de nós sabia que existia. Minha mãe sabia sobre esses fundos? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Não. Seu avô foi categórico ao afirmar que os fundos deveriam permanecer confidenciais até que cada beneficiário atendesse aos requisitos educacionais. Ele acreditava que o conhecimento da herança poderia interferir na sua motivação para buscar uma educação superior. Homem inteligente. Se eu soubesse sobre esse dinheiro quando tinha 16 anos e brigava com a mamãe sobre trabalhar de graça, talvez eu tivesse sido tentada a largar a escola e apenas esperar pelo pagamento. O vovô me conhecia melhor do que eu mesma. Quais são as restrições sobre como posso usar o dinheiro? Perguntei, ainda tentando entender a realidade de que eu estava subitamente rica por qualquer padrão razoável. O dinheiro é seu para usar como você achar melhor, com uma ressalva. Seu avô incluiu uma carta explicando suas esperanças sobre como ele gostaria que fosse usado. O Sr. Henderson me entregou um envelope lacrado com Laura escrito na cuidadosa caligrafia do vovô. Eu o abri com as mãos trêmulas. Minha querida Laura, se você está lendo isso, significa que você se formou e está construindo a vida que merece. Este dinheiro representa cada dólar que consegui economizar dos lucros do restaurante ao longo dos anos. Reservado não como caridade, mas como um investimento em seu potencial. Eu vi você trabalhar mais do que qualquer um deveria, especialmente uma criança. Eu vi o medo da sua mãe se transformar em dureza. E eu vi como isso te afetou. Você merece mais. E este dinheiro é a minha maneira de garantir que você tenha a liberdade de escolher seu próprio caminho. Use-o sabiamente, mas não tenha medo de usá-lo com ousadia. Às vezes, o maior risco é não correr nenhum. Todo o meu amor, vovô. Eu definitivamente estava chorando agora, bem ali no escritório do advogado. Não era apenas dinheiro. Era a validação da única pessoa que sempre acreditou em mim. Entregue do além, exatamente no momento em que eu mais precisava. Leve seu tempo, disse o Sr. Henderson gentilmente, empurrando uma caixa de lenços de papel pela mesa. Enquanto eu estava ali, enxugando os olhos e relendo a carta do vovô, uma ideia maluca começou a se formar na minha mente. Mamãe estava planejando vender o restaurante. Ela precisava do dinheiro para recomeçar e estava temendo o processo de encontrar um comprador que cuidasse do legado do vovô. E se o comprador fosse eu? Sr. Henderson, eu disse lentamente, falando hipoteticamente, esse valor seria suficiente para comprar um pequeno restaurante? Ele se recostou na cadeira, me estudando com novo interesse. Isso dependeria do valor do restaurante, da carga de dívidas e do preço pedido. Mas para um pequeno estabelecimento familiar é certamente possível. A ideia era insana. Eu tinha 19 anos, com 3 anos de faculdade e um emprego de meio período no Biastro do Tony. Eu não tinha experiência em negócios além de lavar pratos e anotar pedidos. Mas eu também conhecia a cozinha da nona melhor do que qualquer um vivo, entendia suas operações de cabo a rabo e tinha ideias para melhorias que mamãe nunca se interessou em ouvir. Se alguém quisesse fazer uma oferta por um restaurante, mas manter sua identidade confidencial até a venda ser finalizada, como isso funcionaria? O Sr. Henderson sorriu pela primeira vez desde que entrei em seu escritório. Presumo que isso não seja mais totalmente hipotético. Vamos dizer que não é.
Bem, compras através de um trust ou LLC são bastante comuns em aquisições de negócios. Isso permite a confidencialidade e pode simplificar o processo de transação. Saí daquele escritório com a cabeça girando e um cheque administrativo de $128.000 na bolsa. Mais importante, saí com um plano que seria a coisa mais inteligente que eu já fiz ou o fracasso mais espetacular da história da família. Provavelmente ambos. Sabendo da minha sorte, a primeira coisa que fiz foi dirigir até o Tony's e perguntar à Sra. Santos se ela tinha alguns minutos para conversar. Se eu fosse fazer algo tão louco, precisava de conselhos de alguém que realmente soubesse como administrar um restaurante de sucesso. Você quer comprar o restaurante da sua família? Ela disse depois que eu expliquei a situação. O mesmo restaurante do qual você se afastou porque eles não queriam de pagar o salário mínimo. Eu sei que parece insano. Parece perfeito, ela interrompeu. Laura, você conhece esse negócio melhor do que ninguém. Você viu o que não funciona. Você entende a base de clientes e tem ideias novas que ainda não foram testadas. Além disso, você estaria salvando um pedaço da história da família. Mas eu tenho 19 anos e nunca gerenciei nada maior do que um turno de jantar de fim de semana. A Sra. Santos riu. Querida, eu tinha 21 anos quando comprei este lugar com o dinheiro que economizei de 3 empregos e um empréstimo da minha avó. Às vezes, ser jovem e destemido é exatamente o que um negócio precisa. A validação significava tudo, mas eu ainda tinha a questão prática de fazer uma oferta sem revelar minha identidade. É aí que o Sr. Henderson ganhou seu honorário. Ele criou uma empresa de responsabilidade limitada chamada Heritage Hospitality LLC e estruturou a oferta de compra para vir pela empresa em vez de mim pessoalmente. A beleza do plano estava em sua simplicidade. Mamãe queria vender e a Heritage Hospitality estava oferecendo o preço total pedido com um fechamento rápido. Ela não teria razão para investigar muito sobre quem estava por trás da LLC, especialmente porque a oferta era exatamente o que ela esperava. A única parte complicada seria manter a boca fechada enquanto havia celebrar a venda do restaurante para um comprador misterioso que era, na verdade, sua própria filha. Mas, depois de anos guardando meus pensamentos enquanto lavava pratos, achei que poderia aguentar mais algumas semanas de silêncio estratégico. O que eu não previa era o quão difícil seria ver o alívio e a empolgação da mamãe ao finalmente escapar do restaurante que havia definido a vida de toda a nossa família por décadas. A ligação veio 2 dias depois que o Sr. Henderson enviou a oferta da Heritage Hospitality LLC. Eu estava estudando para a prova de contabilidade quando mamãe ligou e sua voz tinha uma energia que eu não ouvia há anos. Laura, a coisa mais incrível aconteceu, ela disse, praticamente sem fôlego de empolgação. Recebemos uma oferta pelo restaurante. Preço total pedido, sem contingências, e eles querem fechar em 3 semanas. Consegui parecer adequadamente surpresa. Isso é incrível, mamãe. Quem está comprando? Uma empresa de investimento chamada Heritage Hospitality. O advogado disse que eles se especializam em preservar restaurantes familiares. Não é perfeito? Eu estava tão preocupada em vender para alguém que iria descaracterizar o lugar e transformá-lo em uma rede de restaurantes. A ironia era quase demais. Aqui estava eu, tendo escolhido especificamente o nome Heritage Hospitality para apelar exatamente para essas preocupações, e mamãe estava caindo nisso completamente. Às vezes, ser subestimado a vida toda ensina exatamente como ser estratégico. Isso realmente soa perfeito. Eu concordei. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Honestamente aliviada. Eu sei que isso provavelmente soa terrível, mas eu carreguei o peso daquele lugar por 17 anos. A ideia de não ter que me preocupar com folha de pagamento, custos de alimentos e equipamentos quebrados. É como poder respirar novamente. Pela primeira vez, ouvi felicidade genuína na voz da minha mãe ao falar sobre o restaurante. Não o tom estressado e frustrado que havia definido minha infância, mas uma verdadeira alegria com a perspectiva de estar livre disso. O que você fará com o dinheiro? Eu perguntei. Eu tenho pensado muito sobre isso. Talvez eu volte para a escola, termine o curso que comecei antes de engravidar de você. Talvez eu viaje. Nunca estive fora do Texas. Você pode acreditar nisso?
Tenho 36 anos e nunca vi o oceano. O tom nostálgico na voz dela me fez perceber algo importante. Mamãe não estava apenas presa financeiramente ao restaurante. Ela estava presa emocionalmente. Cada dia que passava lá era um lembrete de sonhos adiados e escolhas que ela não tinha liberdade para fazer. Isso soa maravilhoso, mamãe. Soa, não soa? Pela primeira vez em anos, sinto que tenho possibilidades em vez de apenas obrigações. Depois de desligar, sentei-me em meu pequeno apartamento sentindo uma mistura complexa de emoções. Fiquei feliz que mamãe finalmente teria sua liberdade, mas também senti o peso do que estava assumindo. Comprar o restaurante não era apenas sobre provar um ponto ou buscar vingança. Agora eu era responsável por preservar algo que havia sido o centro da vida da nossa família por décadas. O processo de due diligence foi surpreendentemente tranquilo. O contador da Heritage Hospitality, que na verdade era o sócio de negócios do Sr. Anderson, revisou os livros e confirmou que, embora o restaurante fosse lucrativo, estava operando com margens finas que poderiam ser melhoradas com uma gestão melhor e algumas mudanças estratégicas. A estrutura é boa, ele me disse durante uma chamada de conferência. A localização é excelente, o equipamento está bem conservado e há uma base sólida de clientes regulares. Os principais problemas são a ineficiência operacional e a falta de marketing. Ambos são solucionáveis. Comecei a me empolgar com as possibilidades. Eu vinha pensando em melhorias para a cozinha da nona desde que era velho o suficiente para ter opiniões, mas ninguém nunca havia pedido minha opinião. Agora eu teria a liberdade de implementar todas aquelas ideias que vinha guardando por anos. A primeira coisa que eu queria fazer era atualizar o menu. Mamãe vinha servindo basicamente os mesmos pratos desde que assumiu de vovô. Mas eu aprendi no Tony's que os clientes apreciam especiais sazonais e interpretações criativas de pratos clássicos. A segunda prioridade era melhorar a eficiência das operações da cozinha. Eu sabia exatamente quais processos estavam atrasando as coisas e como consertá-los. Mas a maior mudança que eu queria fazer era na forma como os funcionários eram tratados. Salários justos, expectativas claras e reconhecimento pelo bom trabalho. Conceitos revolucionários na cozinha da Nana, aparentemente. 2 semanas antes do fechamento, almocei com Clara pela primeira vez desde o ataque cardíaco de vovô. Ela estava trabalhando horas extras no restaurante enquanto mamãe cuidava dos preparativos para a venda e ela parecia exausta. Não consigo acreditar que alguém realmente quer comprar aquele lugar, ela disse enquanto mordia seu sanduíche. Quer dizer, eu amo porque é da família, mas dá tanto trabalho para tão pouco lucro. O que você fará quando vender? Perguntei. Mamãe diz que os novos proprietários podem querer manter alguns dos funcionários atuais, então talvez eu fique por um tempo. Estou pensando em ir para a escola de culinária, na verdade. Todo esse tempo trabalhando na cozinha me fez perceber que realmente gosto de cozinhar. Isso foi uma novidade para mim. Clara sempre parecia mais interessada no trabalho de frente da casa quando éramos crianças. Quando você começou a se interessar por cozinhar? Honestamente, depois que você saiu. Mamãe precisava de mais ajuda na cozinha, então eu tive que aprender. Acontece que sou realmente boa nisso. Tenho experimentado novas receitas, mas mamãe não está interessada em mudar nada. Senti um aperto de culpa ao ouvir isso. Enquanto eu estava focada nas minhas próprias dificuldades, Clara estava lidando com as consequências da minha partida e descobrindo seus próprios interesses no processo. A escola de culinária parece perfeita para você, eu disse. Você definitivamente deveria seguir isso. Talvez. É caro, porém, e eu não tenho economias. Quase contei a ela sobre o fundo fiduciário dela naquele momento, mas me contive. Esse não era meu segredo para revelar e Clara precisava terminar o ensino médio primeiro de qualquer forma. Você vai descobrir, eu disse em vez disso. Você é mais inteligente do que acredita. O fechamento estava agendado para a sexta-feira seguinte às 10 horas da manhã. Mamãe decidiu fazer uma festa de aniversário para si mesma no sábado anterior, uma celebração combinada de seu 37º aniversário e uma festa de despedida para o restaurante. Ela convidou toda a família e todos os clientes regulares.
Parece o fim de uma era, ela me disse quando ligou com um convite. Quer fazer algo especial para marcar a transição. Perfeito. Uma sala cheia de familiares e amigos, todos celebrando a nova liberdade da mamãe e dizendo adeus à cozinha da nona como sempre a conhecemos. Seria o cenário ideal para revelar exatamente quem era a Heritage Hospitality LLC. Eu só precisava sobreviver mais 6 dias mantendo o maior segredo da minha vida. O fechamento ocorreu na sala de conferências do Sr. Anderson em uma manhã fresca de sexta-feira em outubro. Mamãe sentou-se na minha frente, bem na frente do representante da Heritage Hospitality LLC, que por acaso era eu vestindo um terno de negócios da Marinha que peguei emprestado da Sra. Santos e tentando parecer mais velha do que meus 19 anos. Então, você é a compradora misteriosa? Mamãe disse com um sorriso, claramente aliviada por finalmente conhecer a pessoa que estava assumindo o fardo de sua vida. Tenho que admitir, estava curiosa sobre quem estava por trás da Heritage Hospitality. Apertei a mão dela profissionalmente, esperando que minha voz não traísse nada. Estamos comprometidos em preservar o caráter e a tradição da cozinha da Nuna enquanto a trazemos para o mercado moderno. Isso não era tecnicamente uma mentira. Eu realmente planejo honrar o legado do vovô enquanto faço as melhorias que o restaurante precisava desesperadamente. Eu só não estava pronta para revelar que na verdade era eu ainda. A papelada levou 2 horas. Transferências de escritura, documentos de empréstimo, inventários de equipamentos, transferências de licença de bebidas, todos os detalhes mundanos que oficialmente me tornaram a proprietária do restaurante onde passei toda a minha infância lavando pratos de graça. Quando o Sr. Anderson me entregou as chaves, mamãe ficou um pouco emocionada. Cuide dela, ela disse, e eu pude perceber que ela estava falando sério. Aquele lugar representa 3 gerações de história familiar. Meu pai construiu algo bonito lá. Eu entendo a responsabilidade, eu disse, que provavelmente foi a coisa mais honesta que eu disse durante toda a manhã. O restaurante estará em boas mãos. Depois que a mamãe saiu para depositar seu cheque e começar sua nova vida, eu fiquei sozinho na sala de conferências vazia segurando as chaves da cozinha da Nana. 24 horas antes, eu era um estudante universitário com um emprego de meio período e a cabeça cheia de sonhos. Agora, eu era um proprietário de negócio com funcionários, despesas e o peso do legado familiar descansando sobre meus ombros. A coisa inteligente teria sido esperar até depois da festa da mamãe para tomar posse, para manter o segredo um pouco mais e revelar tudo em um ambiente controlado. Mas eu não consegui resistir à tentação de andar pelo meu restaurante. Meu restaurante enquanto estava vazio e quieto. A cozinha da Nana parecia diferente quando eu destranquei a porta naquela tarde. Era a mesma sala de jantar que eu conhecia desde a infância, a mesma cozinha onde eu aprendi a trabalhar, mas tudo parecia sutilmente transformado. Este não era mais o lugar onde eu era o lavador de pratos invisível. Este era meu domínio. Eu andei por cada seção metodicamente, vendo-a com novos olhos. A sala de jantar podia acomodar 48 pessoas confortavelmente, mas com algumas rearrumações, provavelmente poderíamos acomodar 55. A cozinha estava bem equipada, mas mal organizada. Eu poderia melhorar a eficiência apenas relocando algumas das estações de preparação. O escritório era um desastre com sistemas de arquivamento que pareciam projetados para tornar tarefas simples complicadas. Mas por baixo de todos os problemas operacionais, eu podia ver o potencial. Este lugar tinha uma boa estrutura, uma base de clientes leal e uma reputação por comida de qualidade. Com algumas melhorias estratégicas e um investimento real em marketing, a cozinha da Nana poderia ser mais bem-sucedida do que nunca. A primeira coisa que fiz foi sentar-me com os arquivos dos funcionários. Mamãe estava administrando o restaurante com uma equipe reduzida, 2 cozinheiros de meio período, 3 garçons que revezavam turnos e quaisquer membros da família disponíveis para preencher lacunas. Todos estavam sendo pagos com um salário mínimo, sem benefícios, sem folgas pagas e sem reais oportunidades de avanço. Isso ia mudar imediatamente. Passei o resto do dia fazendo listas, melhorias a implementar, mudanças na equipa a fazer e itens do menu a testar. Quando tranquei aquela noite, eu tinha um plano abrangente para os primeiros 90 dias de propriedade. A parte mais difícil foi voltar para casa e fingir que nada havia mudado.
Quando Clara ligou para perguntar como tinha sido meu dia, eu tive que morder a língua para não contar a ela que passei a tarde planejando o futuro local de trabalho dela. Apenas estudando, eu disse. Como estão os preparativos para a festa da mamãe amanhã? Bem, eu acho. Ela está tão animada para recomeçar. Eu não a vi tão feliz em anos. Isso é ótimo. Ela merece ser feliz. Laura, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que algum dia voltará a trabalhar no restaurante? Eu sei que as coisas terminaram mal entre você e a mamãe, mas talvez os novos proprietários estivessem interessados em contratar alguém com sua experiência. Eu quase ri alto. Se ao menos ela soubesse. Não acho que isso seja provável, eu disse. Estou bastante comprometida em terminar meu curso agora. Eu entendo. Só acho que você seria realmente bom em administrar um lugar assim. Você entendia o negócio melhor do que qualquer um de nós, mesmo quando éramos crianças. Vindo de Clara, que recebeu todo o reconhecimento e elogios enquanto crescia, esse reconhecimento significava mais do que ela poderia imaginar. Obrigado, Clara. Isso significa muito. Na manhã de sábado, acordei com borboletas no estômago. Em 12 horas, eu revelaria para toda a minha família que o estudante universitário quebrado que eles haviam descartado acabara de se tornar o chefe deles. Bem, tecnicamente, o chefe de Clara, a mamãe, estaria livre para começar sua nova vida e eu seria o responsável por dar continuidade ao legado do vovô. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido preto simples que era profissional, mas não chamativo, combinado com um colar de pérolas que o vovô me deu no meu 18º aniversário. Se eu fosse soltar a maior bomba da história da família, queria estar à altura. A festa estava marcada para começar às 18 horas, com o jantar às 19 horas e brindes depois. O momento perfeito para um grande anúncio que encerraria a noite e daria a todos algo para falar nos próximos anos. Cheguei fashionavelmente atrasado, entrando no restaurante que agora era meu, enquanto todos presumiam que eu era apenas mais um convidado celebrando o aniversário da mamãe e o fim de uma era. A ironia era deliciosa. Laura, a mamãe me abraçou forte quando me viu. Estou tão feliz que você veio. Eu sei que nem sempre concordamos, mas família é família. Eu não perderia isso, eu disse, olhando ao redor da sala de jantar cheia de parentes, amigos da família e clientes de longa data. Isso é realmente algo especial. É a despedida perfeita, ela concordou. Amanhã, este lugar começa um novo capítulo, e eu também. Se ela soubesse o quão certa estava. A festa foi tudo o que a mamãe esperava. Uma mistura perfeita de nostalgia e celebração que honrava o passado enquanto olhava para novas possibilidades. A tia Marta fez seu famoso tiramisu. O tio Tony trouxe seu violão e tocou canções folclóricas italianas que o vovô costumava cantarolar enquanto cozinhava. E até alguns dos clientes regulares apareceram para desejar à mamãe boa sorte em sua nova aventura. Passei a primeira hora socializando e fazendo pequenas conversas, enquanto carregava o segredo que mudaria tudo. A senhora Peterson estava lá, a mesma mulher que deu a Clara $20 anos atrás, enquanto me tratava como equipamento de cozinha, elogiando a mamãe sobre como o restaurante estava lindo e perguntando sobre seus planos para a aposentadoria. Estou pensando em voltar a estudar, a mamãe lhe disse, praticamente radiante de empolgação. Talvez estudar educação, como sempre quis fazer antes que a vida atrapalhasse. Que maravilhoso! E quanto ao restaurante? Eu ouvi que foi vendido para uma empresa de investimentos, a Heritage Hospitality. Eles parecem comprometidos em manter a atmosfera familiar enquanto modernizam as operações. Na verdade, estou ansioso para ver o que eles farão com o lugar. Quase engasguei com meu vinho. Mamãe estava literalmente descrevendo meu plano de negócios para alguém enquanto eu estava a 3 pés de distância, invisível como sempre. Clara apareceu ao meu lado, parecendo um pouco sobrecarregada com suas obrigações de anfitriã. Você pode acreditar na quantidade de gente? Ela disse, gesticulando ao redor do repleto salão de jantar. Mamãe convidou metade da cidade. Ela merece uma boa despedida, eu disse. 17 anos administrando este lugar. Isso não é uma pequena conquista. Vou sentir falta, você sabe.
Mesmo que tenha dado muito trabalho, há algo especial neste lugar. Espero que os novos proprietários entendam isso. Tenho certeza de que entenderão, eu disse, segurando um sorriso. À medida que a noite avançava, me peguei observando minha família com novos olhos. Clara estava circulando pelo salão como se tivesse nascido para isso, lembrando os nomes de todos e fazendo-os se sentirem bem-vindos. Ela realmente tinha um dom para a hospitalidade, algo que serviria bem na indústria de restaurantes se ela decidisse seguir por esse caminho. Mamãe estava radiante, aceitando congratulações e votos de felicidade com a graça de alguém que finalmente encontrou paz com um capítulo difícil de sua vida. Até alguns dos parentes mais velhos que sempre me trataram como um pensamento secundário estavam sendo incomumente amigáveis. A prima Maria, que nunca reconheceu minha existência em reuniões familiares, na verdade me procurou para perguntar sobre a faculdade. Sua mãe diz que você está estudando negócios. Isso é tão prático. Muito mais sensato do que algumas das majors bobas que os jovens escolhem hoje em dia. Prático. Aquele termos novamente. Mas, pela primeira vez, não doeu. Ser prático me serviu bem. Prático o suficiente para economizar dinheiro. Prático o suficiente para trabalhar em vários empregos. E prático o suficiente para reconhecer uma oportunidade quando ela se apresenta. Às 19h30, mamãe chamou a atenção de todos para os brindes. Ela se posicionou perto da passagem da cozinha, o mesmo lugar onde eu assisti a inúmeras interações das sombras ao longo dos anos. Quero agradecer a todos por virem esta noite, ela começou, sua voz ecoando facilmente pelo salão de jantar silencioso. Este restaurante tem sido o centro da minha vida por 17 anos, e dizer adeus a ele parece como fechar um livro que definiu toda a minha vida adulta. Houve murmúrios de apreciação da multidão. E eu vi vários clientes de longa data secando os olhos. Meu pai construiu algo bonito aqui, continuou mamãe. E eu tentei o meu melhor para honrar seu legado enquanto criava minhas filhas e mantinha o negócio funcionando. Mas serei honesta. Estou pronta para uma nova aventura. Estou pronta para descobrir quem sou quando não sou definida por molho de macarrão e horários de preparação. Risadas ecoaram pela sala. Até as piadas da mamãe estavam fazendo sucesso esta noite. Os novos proprietários parecem entender o que torna este lugar especial e estou confiante de que a cozinha da nona continuará a servir esta comunidade por gerações. Então, por favor, levantem seus copos para novos começos. Pelo restaurante e por mim, todos levantaram os copos, inclusive eu. A ironia de brindar a minha própria aquisição secreta de negócios, enquanto fingia ser apenas mais um membro da família, era quase demais para suportar. Para novos começos, o cor da sala. À medida que as pessoas começaram a se dispersar e voltar às suas conversas, encontrei o olhar de Clara do outro lado da sala. Ela estava ajudando a limpar alguns dos pratos de aperitivos. Mesmo que isso fosse para ser uma festa e não um evento de trabalho. Velhos hábitos são difíceis de morrer em famílias de restaurantes. Fui até onde mamãe estava recebendo abraços e felicitações de vários convidados. Era isso. O momento perfeito para a revelação que seria lembrada como a surpresa mais brilhante da história da família ou a traição mais chocante, dependendo da sua perspectiva. Mamãe, eu disse, tocando levemente seu braço. Posso dizer algo ao grupo? Ela parecia surpresa, mas satisfeita. Claro, querida. Tenho certeza de que todos adorariam ouvir você. Caminhei até o mesmo lugar onde ela havia feito seu brinde, olhando para a sala cheia de familiares e amigos que pensavam saber exatamente quem eu era e qual seria meu lugar nesta história. As borboletas no meu estômago haviam-se transformado em pterodáctilos de tamanho real, mas eu nunca me senti tão certa de nada na minha vida. Com licença, pessoal, chamei e as conversas foram gradualmente diminuindo. Eu tenho algo que gostaria de compartilhar com todos vocês. Mamãe sorriu para mim da primeira fila, provavelmente esperando algum discurso sentimental sobre família e tradição. Clara sorriu encorajadora de onde estava perto da porta da cozinha. Até a Sra. Peterson parecia levemente interessada no que a filha prática poderia ter a dizer. Nenhum deles tinha ideia de que, nos próximos 60 segundos, tudo o que pensavam saber sobre mim estava prestes a mudar para sempre.
Obrigada a todos por estarem aqui esta noite para celebrar mamãe e o incrível legado da cozinha da Nana. Comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Este restaurante tem sido o centro da vida da nossa família por décadas e guarda memórias e tradições que são insubstituíveis. Acenos e murmúrios de concordância se espalharam pela multidão. Até agora, tudo bem. Todos esperavam um tributo sentimental à família e à tradição. Quando mamãe me disse que havia encontrado compradores que entendiam a importância de preservar esse legado, fiquei emocionada. Não é fácil encontrar pessoas que apreciem tanto o potencial comercial quanto o significado emocional de um lugar como este. O sorriso de mamãe estava-se alargando a cada segundo, claramente orgulhosa de que sua filha finalmente estava mostrando a devida apreciação pelo negócio da família. Portanto, fiquei especialmente satisfeita ao saber que a Heritage Hospitality LLC compartilha nossos valores sobre restaurantes familiares e tradições comunitárias. Clara acenou entusiasticamente de seu lugar perto da cozinha. Até ela estava acreditando nesse clima de expectativa. Na verdade, continuei a buscar na minha bolsa a pasta de couro que preparei com tanto cuidado. Fiquei tão impressionada com a visão da Heritage Hospitality para a cozinha da Nona que decidi me envolver mais nos planos deles. Tirei os documentos oficiais de propriedade, mantendo-os perto do meu peito, e é por isso que estou animada em anunciar que a Heritage Hospitality LLC me pediu para ser a nova gerente-geral da cozinha da Nona. A sala explodiu em aplausos surpresos. O rosto da mamãe iluminou-se como na manhã de Natal. Claramente, ela estava emocionada que os novos proprietários reconheceram o meu potencial e me ofereceram um papel de liderança. Isso é maravilhoso, Laura, ela gritou sobre os aplausos. Eu sempre soube que você tinha potencial para gestão. Levantei a mão para silenciar a sala, saboreando este momento de descrença suspensa antes que tudo mudasse para sempre. Na verdade, mamãe, há mais uma coisa. Abri a pasta e ergui os documentos de transferência de propriedade. A Heritage Hospitality LLC não apenas me ofereceu um cargo de gestão. A Heritage Hospitality LLC sou eu. Eu sou a nova proprietária da cozinha da Nona. O silêncio que se seguiu foi tão completo que você poderia ouvir uma migalha cair. 48 pessoas me encararam como se eu tivesse anunciado que era uma alienígena do espaço exterior. A boca da mamãe caiu aberta. Os olhos de Clara se arregalaram como pratos de jantar. A senhora Peterson parecia estar tendo um leve derrame. Usei minha herança do vovô. Continuei no silêncio atonito. O fundo educacional que ele criou anos atrás e que nenhum de vocês sabia. Ontem de manhã, eu me tornei oficialmente a proprietária do restaurante onde passei minha infância lavando pratos e sonhando com o dia em que meu trabalho seria realmente valorizado. As reações foram imediatas e variadas. A prima Maria começou a sussurrar freneticamente para o marido. O violão do tio Tony parou no meio do acorde. A tia Marta começou a rir. Uma risada genuína que preencheu o silêncio chocado. Mas eu estava apenas observando dois rostos, o da mamãe e o de Clara. Clara se recuperou primeiro, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto à medida que as implicações foram se instalando. Você comprou o restaurante, Laura. Isso é incrível. A mamãe, por outro lado, parecia estar processando a informação em etapas. Primeiro confusão, depois realização, então limpa a garganta a algo que poderia ter sido orgulho ou poderia ter sido choque. Eu não conseguia dizer qual. Sua Heritage Hospitality, ela disse finalmente. Sou eu. E antes que alguém comece a se preocupar, nada muda sobre sua compra, mamãe. Você conseguiu exatamente o negócio que queria com exatamente o cronograma que precisava. O dinheiro está na sua conta e você está livre para começar sua nova vida, assim como discutimos. Mas como? Quando? Há quanto tempo você está planejando isso? Desde o dia em que me encontrei com o advogado do vovô e soube sobre o fundo. Percebi que tinha a oportunidade de dizer algo que significa tudo para a nossa família, enquanto finalmente tinha a chance de provar do que sou capaz. A senhora Peterson finalmente encontrou sua voz. Você quer me dizer que aquela garotinha quieta que costumava lavar pratos agora é a proprietária deste restaurante? Virei-me para olhá-la diretamente, lembrando de cada desprezo e descaso da minha infância.
Aquela garotinha quieta aprendeu cada aspecto deste negócio enquanto todos os outros estavam focados nas aparências. Acontece que saber como realmente administrar um restaurante é mais valioso do que saber como parecer bonita enquanto serve. A sala ainda estava processando, mas eu podia ver a mudança acontecendo. As pessoas estavam reavaliando, recalibrando sua compreensão de quem eu tinha sido em comparação com quem eu realmente era. Laura, mamãe disse, e sua voz estava estranha. Não estava brava, não estava chateada, mas era algo completamente diferente. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Mãe, você queria sair e agora você saiu. Eu queria entrar e agora estou dentro. É uma situação vantajosa para ambos. Mas você é tão jovem. Administrar um restaurante é incrivelmente difícil. Eu sei. Estou fazendo isso sem pagamento desde os 5 anos. Isso teve o impacto que eu pretendia. Várias pessoas na multidão realmente se contorceram. Clara deu um passo à frente e, para minha surpresa, estava sorrindo. Posso continuar trabalhando aqui? Ela perguntou. Porque eu realmente estava esperando que os novos proprietários me mantivessem e se a nova proprietária é minha irmã. Na verdade, eu disse, puxando outra pasta. Eu estava esperando que você considerasse ficar como chefe de garçons enquanto termina o ensino médio. E se você estiver séria sobre a escola de culinária, eu gostaria de ajudar você a se inscrever. Este lugar poderia usar algumas ideias novas para o menu. O rosto de Clara realmente brilhava. Você está falando sério? Muito sério. Vou-te pagar adequadamente, te dar experiência real e apoiar sua educação. É o que a família deve fazer. A sala estava assistindo a essa troca como um jogo de ténis. Mas eu podia ver aprovação em muitos rostos. Até alguns dos parentes que sempre me desprezaram estavam parecendo impressionados. Mamãe ainda estava me encarando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não posso acreditar que você fez isso, ela disse finalmente. Não posso acreditar que você realmente fez isso. Eu também não, honestamente. Mas aqui estamos. Você está brava comigo? Isso é algum tipo de vingança? Considerei a pergunta seriamente. Não é vingança, mãe. É oportunidade. Você pode começar de novo. Eu posso construir algo significativo e Clara pode aprender o negócio corretamente. Vovô ficaria orgulhoso. Ao mencionar o vovô, algo mudou na expressão da mamãe. O choque estava desaparecendo, substituído por algo que parecia admiração. Ele realmente ficaria, não ficaria? Ele sempre dizia, você entende este negócio melhor do que qualquer um de nós. Ele viu potencial em mim quando ninguém mais viu. Agora eu posso honrar isso. A multidão estava começando a zumbir com conversas novamente enquanto as pessoas processavam o que acabara de acontecer. Eu podia ouvir fragmentos de discussão, surpresa, admiração e provavelmente uma boa quantidade de material para fofocas que alimentaria reuniões familiares por anos a fio. Mas a conversa mais importante estava acontecendo bem na minha frente, com as duas pessoas cuja aprovação mais importou para mim durante toda a minha vida, mesmo quando eu me convenci de que não importava. A festa se transformou após o meu anúncio. O que começou como uma celebração de despedida se tornou algo mais parecido com uma coroação, com clientes de longa data vindo-me parabenizar e compartilhar suas esperanças para o futuro do restaurante. Até a Sra. Peterson se aproximou de mim com o que poderia ter sido respeito em seus olhos. Devo admitir que subestimei você completamente, ela disse, estendendo a mão para um aperto de mão adequado. Seu avô sempre falou muito bem da sua ética de trabalho, mas eu pensei que ele estava apenas sendo um avô babão. O vovô via coisas que outras pessoas não percebiam, eu respondi, aceitando seu aperto de mão, incluindo o potencial em uma garota que passava tempo demais nos fundos para ser notada na frente. Depois que a multidão começou a se dispersar por volta das 22 horas, me vi sozinha com minha mãe e Clara na sala de jantar que agora era oficialmente minha. Havíamos enviado os últimos convidados para casa com embalagens de bolo de aniversário que sobraram e nós três estávamos sentadas na mesa 6, a mesma mesa onde a Sra. Peterson costumava dar a Clara notas de $20 enquanto ignorava a minha existência.
Eu continuo esperando acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, disse minha mãe, balançando a cabeça. 3 horas atrás, eu achava que estava vendendo para estranhos. Agora minha filha é dona do restaurante da família. Como se sente? Eu perguntei. Sério? Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. Honestamente, parece perfeito. Eu estava aterrorizada com a ideia de vender para pessoas que poderiam não entender o que este lugar significa. Mas você conhece cada centímetro deste restaurante. Você entende sua história e seu potencial melhor do que ninguém. Mesmo que eu tenha 19 anos e não tenha experiência formal em negócios, especialmente porque você tem 19. Você tem a energia e a visão para levar este lugar mais longe do que eu jamais poderia. Eu estava apenas tentando sobreviver aqui. Você está planejando prosperar. Clara tinha estado incomumente quieta durante essa troca. Mas agora ela se manifestou. Laura, posso te perguntar uma coisa? Há quanto tempo você está planejando isso? Porque a maneira como você lidou com tudo esta noite, isso não foi espontâneo. Eu sorri. Desde o dia em que me encontrei com o Sr. Henderson e soube sobre a herança. Mas, honestamente, acho que estive-me preparando para isso a minha vida toda sem perceber. O que você quer dizer? Cada prato que eu lavei me ensinou sobre eficiência na cozinha. Cada pedido que eu vi você fazer me ensinou sobre atendimento ao cliente. Cada erro que vi minha mãe cometer me ensinou sobre gestão de negócios. Eu estava recebendo uma aula de mestrado em operações de restaurante desde os 5 anos. Eu só não sabia que era uma educação na época. Mamãe riu, mas não foi amargo. Então, todos aqueles anos em que pensei que você estava apenas ajudando. Você estava, na verdade, aprendendo a me substituir. Não te substituir, mãe. Suceder você. Há uma diferença. Quais são seus planos? Clara perguntou. Você vai mudar tudo? Algumas coisas. Admiti que o cardápio precisa de atualização. Estamos servindo os mesmos pratos há 10 anos. O fluxo de trabalho da cozinha poderia ser mais eficiente e eu quero implementar benefícios adequados para os funcionários e programas de treinamento. E quanto à equipe? Todos que quiserem ficar podem ficar, desde que estejam dispostos a se adaptar a novos padrões. Estou planejando pagar salários melhores e oferecer verdadeiras oportunidades de avanço. Os olhos de Clara brilharam. E você realmente quis dizer o que disse sobre a escola de culinária? Absolutamente. Se você está falando sério sobre isso, eu vou-te ajudar a se inscrever e a organizar seu horário de trabalho em torno das aulas. Este lugar precisa de alguém com formação culinária formal e eu preferiria que essa pessoa fosse da família. E quanto à faculdade para mim? Clara perguntou. A escola de culinária é faculdade, Clara. É uma educação profissional que leva a uma carreira pela qual você é apaixonada. Isso é mais valioso do que qualquer diploma genérico. Pela primeira vez, vi Clara me olhando com algo como admiração em vez de apenas afeto. Não posso acreditar que minha irmã mais velha vai ser minha chefe, ela disse com um sorriso. Não posso acreditar que minha irmã mais nova vai me ajudar a revolucionar este lugar, eu respondi. Mãe se levantou e caminhou até a foto emoldurada do vovô que estava pendurada perto da entrada da cozinha. Foi tirada em 1987, no dia em que ele abriu a cozinha da nona, e ele estava radiante de orgulho e possibilidades. Ele estaria tão orgulhoso de você, ela disse suavemente. Não apenas porque você comprou o restaurante, mas por causa de como você fez isso, com dignidade, planejamento e respeito por todos os envolvidos. Eu aprendi isso com ele, eu disse. Ele sempre tratou as pessoas de forma justa, mesmo quando isso lhe custava. E eu não, mãe disse, virando-se de volta para me encarar. Eu sei disso, Laura. Eu sei que te tratei injustamente por anos, e eu sei que comprar este restaurante não apaga essa história. Não se trata de apagar a história, mãe. Trata-se de escrever um futuro melhor. Ela acenou com a cabeça e eu pude ver lágrimas em seus olhos. Estou orgulhosa de você, ela disse simplesmente.
Eu deveria ter dito isso há anos, mas estou dizendo agora. Estou orgulhosa da mulher que você se tornou e sou grata que o legado do vovô esteja em suas mãos. 3 meses depois, a cozinha da Nana reabriu após uma breve reforma com um cardápio atualizado, operações melhoradas e uma equipe que estava devidamente treinada e compensada de forma justa. Clara se matriculou na escola de culinária e estava trabalhando meio período como nossa sous-chefe, trazendo ideias novas e técnicas profissionais para equilibrar nossas receitas tradicionais. Mãe usou o dinheiro da venda para se inscrever em um programa de ensino na Universidade Estadual. Ela me enviou cartões postais de suas viagens durante as férias escolares. O oceano na Califórnia, as montanhas no Colorado, todos os lugares que ela sonhou em ver enquanto estava presa atrás de um fogão por 17 anos. Um ano depois, quando Clara completou 18 anos e teve acesso à sua própria herança, ela usou o dinheiro para comprar metade do restaurante e se tornar minha sócia oficial. Dividimos as responsabilidades com base em nossas forças. Eu cuidava das operações e do desenvolvimento de negócios, enquanto ela gerenciava a cozinha e a inovação do menu. O restaurante prosperou sob nossa parceria, ganhando reconhecimento de críticos gastronómicos locais e construindo uma reputação que se estendia muito além de nossa base de clientes original. Abrimos para o serviço de almoço, adicionamos opções de catering e até começamos a oferecer aulas de culinária nas tardes de domingo. Mas o momento mais satisfatório veio em uma movimentada noite de sexta-feira, quando eu estava agilizando pedidos na cozinha e ouvi 2 clientes conversando na mesa 6. A comida aqui ficou incrível, uma mulher disse à sua companheira. Desde que aquelas jovens assumiram, é como se fosse um restaurante completamente diferente. Eu ouvi que uma delas costumava lavar pratos aqui quando era criança, a outra mulher respondeu. Agora ela é a dona do lugar. É como algo saído de um filme. Sorri enquanto montava o prato delas, pensando naquela garotinha que costumava ficar em cima de uma caixa de madeira para alcançar a pia. Ela cresceu e provou que, às vezes, a pessoa que todos ignoram é exatamente a que esteve prestando atenção o tempo todo. Se essa história ressoou com você, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais histórias verdadeiras incríveis sobre família, determinação e o doce gosto de provar que todos estavam errados. Deixe um comentário abaixo e me conte sobre uma vez em que você surpreendeu a todos ao alcançar algo que nunca pensaram que você conseguiria.